trabalho de topografia, de parcelamento, né? Usando topograph de projeto de um lote, né? A gente vai fazer um grade de um lote. No topograph a gente vai criar um projeto, né? O nome de projeto eu vou chamar de lote. Autor, o meu nome, Matheus Dumas, e o local Salvador. A data aqui, criar a data de hoje é 25/6 de 2023. A gente vai criar esse projeto, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um desenho e importar o desenho do nosso projeto. A gente vai importar um arquivo DXF ou DWG. No caso, a gente vai importar um arquivo que está em formato DWG, que é esse arquivo desenho. Importante para a gente, mais importante, é a malha trim, né, que é a malha de interpolação do MDS. É ele que é o nosso, que gera o nosso MDS, não, nosso MDT no caso, certo? No trabalho em classe, a gente utilizou pontos específicos, mas eu vou utilizar outros pontos aqui, né? Desabilitar a ferramenta. Toda vez que a gente habilitar a ferramenta de zoom, tem que desabilitar. E a gente vai começar aqui utilizando a ferramenta de criar alinhamento horizontal ou vertical. A gente vai selecionar ela para ativar. Vai escolher aqui o que a gente quer usar como snap. Pode ser nada, pegar qualquer ponto do terreno, pegar um ponto, pegar um vértice, pegar um centro de uma determinada área ou meio de um segmento. Vou escolher pegar vértice e pegar um vértice aqui e outro vértice aqui em cima, certo? O azimuth a gente pode determinar se quiser, mas eu vou manter esse do desenho. E a distância eu vou escolher 30 metros. Esses 30 metros ele é correspondente a 30 metros de um lote, o tamanho de um lote que a gente utilizou, né, de 30 metros por 12 metros. Dá um OK e ele criou o alinhamento. A gente vai clicar com o botão direito, vai clicar em encerrar, e para encerrar o nosso alinhamento, desabilitar a ferramenta de criação de alinhamento, e agora eu posso selecionar o alinhamento que eu acabei de criar. Vou vir aqui em arquivo, salvar, para salvar a curva horizontal que eu acabei de criar. A gente vai chamar de curva horizontal. Okay? Estaca inicial vai ser 0 e a distância entre as estacas vai ser de 30 metros. Dou um OK e ele salvou nosso alinhamento. Vou fechar aqui o nosso desenho para salvar ele. Chama de desenho e salvar. Ok? Salvo o nosso desenho e com o nosso traçado horizontal, a gente vem em traçado horizontal e procura a nossa curva horizontal. Ele vem sem nada. A gente tem que inserir na tabela as estacas que a gente vai utilizar. Então a gente vem clicar em curvas e clica em calcular. Ele vai calcular para a gente as nossas curvas, certo? Mas veja que ele não possui cotas. Então a gente vai vir aqui em cálculos, vai clicar em cotas, escolher o nosso desenho que possui a malha trim que a gente utilizou como superfície de referência, né? E vai clicar aqui em OK. E ele vai calcular a cota pra gente dessas duas estacas, certo? Se a gente vier em vista lateral, clique em perfil na verdade, clicar aqui em vista gráfica, vai clicar em perfil longitudinal e carregar. A gente vai ter a vista lateral desse encaminhamento, né? desse alinhamento. Ele só interpolou a distância entre as duas estacas, fez uma linha reta lá, certo? A gente vai salvar nossa curva horizontal, vai fechar e vai voltar no nosso desenho. No nosso desenho a gente vai clicar aqui em arquivo, carregar e escolher perfil longitudinal. A gente de novo vai ter a vista lateral da nossa curva horizontal. A gente seleciona aqui a curva horizontal, clica em carregar e ele vai carregar pra gente. Aqui agora a gente pode inserir o nosso grade, a gente vai desenhar o nosso grade. Vou modificar aqui a vista para facilitar o trabalho. Eu vou clicar aqui em criar alinhamento horizontal ou vertical. Vou habilitar a ferramenta de zoom, né? Vou com a ferramenta de pegar vértice ainda ativa e vou clicar aqui no vértice que ele inicia. Posso clicar em qualquer lugar aqui na frente. Habilitar primeiro, né, o pegar nada para eu poder clicar em qualquer lugar. E vou escolher. A minha rampa inicial era de 0 de inclinação, posso escolher inclinação maior.
e um comprimento de 10 metros. Vou escolher 10 metros, dá OK, ele cria o nosso alinhamento. De novo, clico aqui na frente e vou escolher. Aqui a gente vai criar uma parede. E essa parede, o topógrafo ele não entende uma direção vertical, totalmente vertical. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar uma rampa com inclinação muito grande e um comprimento muito pequeno. Desse jeito a gente vai ter uma parede quase que na vertical. Então a gente vai escolher uma rampa com 30.000% de inclinação e um comprimento de apenas 1 centímetro, 0,1. A gente dá um OK. A gente vai ter a nossa parede vertical. Próximo nível vai ter rampa 0 e o comprimento de 12 metros. Porém, aqui a gente tem que levar em consideração que a gente caminhou 1 centímetro no anterior. Então, para a gente compensar isso, a gente vai fazer o que? Colocar com 11 metros, 99 centímetros para compensar. E vai dar os 12 metros. Dá OK, ele vai aparecer aqui. Para finalizar, eu quero que ele concorde com o terreno, concorde com o terreno que já existe. Então, eu vou vir aqui em pegar vértice, clico na ponta aqui, só clicar em OK e ele já alinhou. Eu vou clicar com o botão direito, encerrar alinhamento, finalizar, fechar, desabilitar a ferramenta, criar alinhamento, e aí eu vou poder selecionar o meu grade que eu acabei de criar, para assim poder salvar ele. Então, salvar a curva vertical, certo? Eu vou chamar de grade. Certo? Traçado horizontal a gente seleciona a curva horizontal, que foi que a gente utilizou como referência. Dá um OK. A gente salvou. Salva o nosso desenho e pode fechar. E a gente tem o nosso grade aqui já criado, né? O nosso traçado vertical. Ele também não possui cotas, a gente vai calcular essas cotas. Né? Clique em curvas, calcular curvas. Clique em fechar, ele calculou. Certo? Posso salvar e fechar. Aí eu venho aqui, volto novamente em traçado horizontal, abro minha curva horizontal e vejo que as estacas que eu criei para o alinhamento vertical, eles vão aparecer aqui. Porém, eles não possuem cotas. Então o que a gente vai ter que fazer? Clicar em cálculos, calcular as cotas do desenho, ele vai calcular para a gente as cotas. Certo? A gente salva e pode fechar. No traçado vertical, a gente tem que inserir agora no grade que a gente criou, né, o traçado vertical, a seção tipo, mas a gente não possui nenhuma seção tipo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir em projeto, fechar o desenho, vir em projeto, vir aqui em configurações e clicar em seções tipo. Em seções tipo, a gente já tem um projeto aqui, mas a gente vai criar um novo, né, chamar de platô. No platô não, chama de terreno. Certo? Nova. Vamos cancelar aqui e começa a voltar. Configurações, seções tipo. E aqui a gente vai clicar em nova, né? Já existe uma. Se não tivesse nenhuma, não precisava clicar em nova, era só inserir direto. Nós vamos colocar aqui terreno. É o nome dele. E a gente vai inserir 3 tipos de elementos, 3 tipos de tipos aqui. A gente vai inserir taludes, elementos e tipos. O primeiro que a gente vai criar vai ser talude. Eu vou chamar de muro. A gente tinha chamado de muro de arrimo. Esse muro de arrimo vai ter 30 centímetros e uma altura de até 3 metros. Por que 3 metros? Porque é a altura de um corte que a gente tem. Então possa ser que seja necessário que o muro de arrimo chegue a ter até 3 metros. Então a gente vai colocar ele com até 3 metros aqui. A mesma coisa tanto para corte quanto para aterro, né? 30 centímetros de largura e até 3 metros de altura. A gente vai chamar ele de muro só. Fechar, ok? A gente vai criar agora um elemento. A gente vai criar trechos de drenagem. Vou clicar em novo, se não tiver, de novo, a mesma coisa. Se não tivesse algum aqui, eu não precisaria clicar em novo, era só inserir direto o nome. A gente vai chamar de drenagem V. Aqui a gente vai fazer um trecho de drenagem V. No DX a gente vai colocar o vetor de deslocamento que o desenho está fazendo, né? No caso ele vai andar em X 0,1 centímetro
0,1 metro, né, que dá 10 centímetros, e em Y ele vai andar menos 0,1 metro, que dá os 10 centímetros para baixo. Para ele voltar para a superfície é a mesma coisa, andar 0,1 e subir 0,1, certo? E ele volta o V. Veja que eu não estou colocando as coordenadas de onde o ponto está, e sim o deslocamento que ele está sofrendo, certo? Esse é uma drenagem V. Eu posso criar um drenagem U novo. Aqui ele já aceita um deslocamento vertical, ele não tem problema nenhum com isso, é só na hora de traçar o grade que ele tem problema. Então eu vou botar aqui, ó, drenagem U, e o deslocamento horizontal vai ser 0 para ele descer perpendicular. Aqui ele não tem problema com isso. E o deslocamento em Y vai ser menos 0,1, né, menos 10 centímetros que ele vai descer. Já criou o alinhamento aqui vertical, né? O TX ele vai ter um deslocamento horizontal. O anterior ele andava 10 centímetros, depois mais 10 centímetros. Nesse daqui a gente só vai ter um deslocamento horizontal que vai ser de 20 centímetros. Por isso 0,2, certo? Em Y ele não vai ter um deslocamento vertical, ele vai se manter em 0. O próximo, que vai ser para ele voltar à superfície, vai ter a mesma coisa. Deslocamento em X vai ser 0. E o deslocamento em Y vai ser 0,1 para ele voltar para a parte de cima, certo? Clicar em fechar, ele salva. O próximo vai ser a pista, que vai ser o nosso platô, chama de platô 2. Clicar em novo, mesma coisa. Se não tivesse nada, era só inserir e pronto. Mas como já existia um anterior, né, pré-existente, a gente vai em novo. Então, a gente vai ter nome, chamar de platô 2, né? Sou sem criatividade, platô 2. Em largura, a gente tinha utilizado, né, da direita, um muro de arrimo de 30 centímetros, mais um trecho de drenagem de 20, 50 centímetros. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, muro de arrimo, mais trecho de drenagem, então a gente vai ter 50 centímetros de cada lado, total 1 metro, ou seja, dos 12 metros de largura do nosso terreno que a gente tinha pré-determinado antes, a gente só vai ter 11, então a largura aqui vão ser de 11 metros. Declividade. Se o abaluamento for para cima, a gente vai ter que botar uma declividade negativa. Se a gente quiser um abaluamento para baixo, ou seja, a água vai se concentrar no meio quando estiver escorrer, a gente usaria uma declividade positiva. A gente não quer, a gente quer uma declividade negativa para que ela escorra para os lados, né? Então a gente vai escolher menos 3 metros, menos 3%, certo? Para o caimento, eu quero que ela caia para os dois lados, então eu vou usar um caimento duplo, ok? E aqui a gente fecha para ele salvar. Criei os 3 elementos que eu precisava, eu vou colocar. O primeiro tipo vai ser um talude, a gente vai escolher o nosso muro, certo? O segundo tipo vai ser o elemento, e a gente vai colocar a nossa drenagem em V, e agora a gente vai colocar o nosso terreno, né, que seria o talude não, a pista, que seria o nosso terreno. A gente vai chamar de platô 2, a gente vai trazer ele aqui, e agora só que ele aparece. O que a gente tem que fazer agora? Continuar para o outro lado também. Agora ao contrário, né? Se era talude elemento, a gente vai fazer agora elemento, drenagem U. Eu estou fazendo com a drenagem U diferente, só para mostrar que é possível fazer isso, né? Você poderia usar os dois iguais, não teria problema, os dois em V ou os dois em U. Eu estou querendo utilizar os separados, diferente os dois. Depois a gente volta para o talude e coloca novamente o muro. Você percebe que de um lado ficou para cima e do outro lado ficou para baixo. Para o topógrafo isso não faz diferença, isso aqui é só uma representação de como ele se encontra. Quando ele for jogado sobre o terreno, ele vai identificar se é para cima ou se é para baixo. Sozinho ele consegue fazer esse tipo de coisa, certo? Então a gente vem, clica em fechar para ele salvar. A gente vai voltar aqui no nosso grade e inserir a nossa seção tipo, né? A gente vai colocar aqui o nosso terreno, né, que a gente utilizou, terreno em todos, certo? Salvar e fechar. A gente vai voltar em traçado horizontal e a gente vai usar agora calcular as nossas seções. A gente vai clicar em seções, a gente vai utilizar o nosso desenho como referência, o nome da seção que a gente quer utilizar, chama de seção, e clicar em OK. Distância lateral. A gente tem que colocar o quanto a gente quer ver de cada lado, né?
Como a gente tem um terreno aqui, o nosso terreno é de 12 metros, 6 para cada lado, a gente vai colocar em 7 para a gente poder ver 1 metro a mais de cada lado, certo? E aí ele cria, ok? A gente vai fechar e vai vir seção. Quando a gente clica na seção, ele já vai ter aqui, a gente pode clicar na vista terreno, a gente já vê a vista do terreno, certo? Como é que o terreno é naquele ponto. A gente vai fechar aqui, vai vir aqui e vai clicar em cálculo de projeto. Vai destacar 0 a 1 utilizando o nosso grid. A gente vai clicar em calcular, ele vai calcular o nosso projeto e depois a gente vai calcular o volume. A gente calcular o volume, a gente vai escolher aqui, ó, terreno natural versus o projeto, ou seja, ele vai calcular a diferença de volume que a gente vai ter entre o terreno natural e o projeto que a gente criou. Vai salvar o nome, o volume, clicar em calcular, ele vai calcular pra gente. O cálculo, para calcular tudo, ele deu um cálculo pra gente aqui de corte de 186 metros cúbicos de corte e aterro de 111 metros cúbicos de aterro, né? Então, ou seja, volume corte, volume que vai ser retirado, aterro, volume que você vai ter acrescentado, certo? A gente pode fechar e aí ele vai estar aqui em volume. A gente vai dar 2 cliques aqui em volume e ele vai dar por cada um. Para o cálculo, a gente pode até excluir, né, essa parte daqui do volume de 10 metros até os 10 metros e 1 centímetro, porque é um volume muito pequeno, né, um volume de corte de 8 centímetros, volume de aterro de 9 centímetros, ou seja, 10 centímetros e 9 centímetros de volume de terra. Não vai fazer grande diferença assim para os nossos cálculos, então a gente pode excluir e modificar, né, para efeito de cálculo. A gente pode excluir esse volume de aterro e de corte. Quando a gente vem aqui em seções, a gente pode ter a vista lateral, terreno e projeto. Clique em carregar, ele vai mostrar pra gente o desenho com o nosso projeto calculado, mostrando quais são as áreas de corte, no caso aqui, quais são as áreas de aterro aqui, em que ele fica acima da superfície. Vendo aqui o nosso desenho, a gente tem o corte, o teste de drenagem V e aqui o teste de drenagem U, ele desenha de maneiras separadas. E é isso, é assim que vai ficar o nosso projeto, e depois a gente pega esses desenhos e exporta para o AutoCAD para poder fazer a plotagem deles. E é isso, valeu.